Boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma live nessa terça-feira, dia 19. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que são compromissos adiados. Participem. Nayara, minha convidada de hoje. Boa noite, Nancy, minha querida. Muito legal falarmos sobre esse tema hoje e bem pertinente e curioso. Nayara, eu não estou conseguindo te adicionar. Você pode mandar uma solicitação de participação na live? Boa noite, Dani. Boa noite, Juninho, Ceci. Boa noite, Saíde. Estou esperando a minha convidada. Todos me ouvem? Coloquem um ok para mim, dizendo que tá tudo certo. Bom, esse compromisso ele tá... agora sim. Eu já estava até achando engraçado, porque essa live ela estava marcada para 2 semanas atrás. E Olá, muito boa noite. chegou. Estava Poxa, tentando aqui solicitar. eu estava até comentando aqui e já dando risada, né? Dizendo que essa live foi muito curiosa, porque nós Foi. pensamos no tema juntas, que é falarmos sobre os compromissos adiados, né? E que essa live era para ter acontecido a semana passada e nós, curiosamente, tivemos que adiar. Aí eu achei muito interessante que a minha filha de 8 anos, ela falou, engraçado, mãe, né? O tema da live era compromisso adiado Verdade. e Verdade. você e a Nayara Eu- acabaram adiando, né? E isso serve já para o início de uma reflexão. Por quê? Já pedindo desculpa a todos que estavam aguardando essa live. Na verdade, eu que precisei desmarcar o compromisso e adiar, porque eu tive um problema de saúde, que graças a Deus já está resolvido, mas que no Que dia bom. me instabilizou totalmente e me impediu que a live acontecesse. E mostrou, né, de uma forma evidente, como aquelas coisas que a gente planeja e às vezes pensa que vai fazer num dia, não necessariamente acontece. Mas estamos aqui hoje para provarmos que, embora o compromisso tenha sido adiado, ele está acontecendo. Estamos De aqui hoje, fato. né? Então, boa noite para você, Nayara. Boa noite, minha querida. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Para quem tiver dúvidas, perguntem, mandem aí já pra gente as perguntinhas. Eu até brinquei semana passada, né? Eu expliquei para as pessoas através de um vídeo nos stories, explicando que não seria possível fazer a live naquele dia. E que ironia, né? Foi muito engraçado, porque justamente o tema era compromissos adiados e não foi combinado, tá, gente? Mas isso também vai nos dando aqui um norte, né? Nos ensinando
a lidar com esses percalços nos nossos caminhos, nos nossos planos, que ainda que pareça algo tão simples a live, né? A gente se prepara, a gente combina antes, é algo que a gente fica tão animado em fazer para vocês. E às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle, que a gente, na verdade, isso só prova que a gente não tem o controle de absolutamente nada nas nossas vidas, né? A gente planeja, a gente arquiteta, a gente organiza, mas no fim das contas pode ali sempre acontecer alguma coisa que saia da nossa alçada, que saia do nosso controle, e a gente fica muito frustrado, né, gente? Em lidar com isso, com essas Como mudanças pelo fica? caminho. E como fica? Tem pessoas que têm até um traço psicológico mesmo. Aliás, todos nós não gostamos de ter que adiar algo que a gente espera com grande expectativa que aconteça. Todos nós temos planos, sonhos, e é muito ruim ter que adiar. Mas tem pessoas que têm traços de personalidade já, que gostam de ter o controle, exercer o controle. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela tem nos mostrado a nossa impotência. O quanto, na verdade, nós não temos controle de absolutamente nada. E para essas pessoas que sofrem, geralmente são as pessoas que têm o que a gente chama de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, eles querem estar sempre no controle das situações. Eles acham que se eles fizerem alguns rituais, são rituais para que tudo dê certo, que nada pode sair dentro daquilo que eles determinaram. Eles estão se deparando agora com um choque muito grande. Porque nós estamos num momento que tudo saiu do controle, né? Estava pesquisando para falar do tema, aí fiquei vendo, sabe, Nayara, quantos compromissos, né? Nós vamos desde as coisas mais básicas, como uma comemoração de um aniversário, um casamento que foi adiado, mas Chá de também bebê, chá de bebê, o que mais, né? viagens. Viagens que eram a passeio, mas viagens também que eram grandes projetos de trabalho, viagens a negócios, projetos profissionais, as pessoas que estavam na época de vestibular, né? Estudando para entrar numa faculdade. E muitos mudaram até de cidade, né? De estados, para conseguirem estudar, inclusive. Sim, né? Muitos tinham acabado de ingressar numa faculdade, exatamente. E por causa disso mudaram até de cidade, foram para alguma república, foram dividir apartamento com alguém. Foi feito todo um planejamento. As pessoas alugaram imóveis, às vezes até para abrir um negócio ou para permanecer tendo a sua faculdade. Nancy colocou aqui promoções nas empresas que tiveram que ser adiadas, contratações, né, Nancy? Tem pessoas que estavam, eu conheço casos, com toda a documentação pronta para ser admitida na empresa, e a empresa devolveu a documentação e falou: olha, eu sinto muito, mas nesse momento eu não vou poder contratar mais. Então, quantos projetos, desde os mais simples, como disse, né? Uma festa de aniversário, um casamento, até projetos complexos. Eu vejo aqui no meu bairro, acho que cada um está vendo na sua cidade, no seu estado, pequenos empresários às vezes abriram um negócio, uma lanchonete, estava começando, ou então uma assistência técnica de celular, como tem aqui no meu bairro. Poxa, um pequeno buffet, e as pessoas investiram, compraram espaços achando que era o ano, né, 2020,
Estava lembrando que o ano passado, todo mundo falou que foi um ano marcado por tanta desgraça. E todo mundo não via a hora, né? Que estourassem os fogos, acabe 2019, entre logo 2020, que esse ano promete. Essa era a ideia de todo mundo. E todo mundo pensava, né, principalmente no Brasil, que as coisas começam após o carnaval. Então, olha, passando o carnaval, os negócios vão para frente, as coisas vão começar a acontecer. Só que foi incrível, né? Passou-se o carnaval e a Covid, esse vírus, chegou realmente como uma bomba, como alguém escreveu aqui, agora eu perdi o comentário, mas algum dos nossos seguidores escreveu que pegou a todos nós de calças curtas. Realmente, Ah, muitas coisas que estavam marcadas tiveram realmente... Oi, Ângela, querida, nossa colega. Muitas coisas claro. realmente tiveram que ser adiadas. E o que mais está angustiando, Nayara, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, é que, assim, é diferente você desmarcar uma coisa, um projeto, um evento, um compromisso, e falar assim, olha, tudo bem, eu remarco para daqui 1, 2 meses. Daqui 1, 2 meses, tá tudo ok. Nós estamos numa situação histórica. Eu, nos meus 42 anos, nunca imaginei passar por isso. Vou ter que lidar com a frustração. Meu aniversário é semana que vem, da minha filha daqui uma semana, e a gente não vai poder comemorar como sempre comemorávamos. Com Sim. festinhas, mas muito alegres porque estamos com saúde. Teve o Dia das Mães, que a live seria até antes para nós falarmos sobre isso, sobre muitas mães que passariam longe dos seus filhos, teriam que se adaptar com essa nova realidade, né? Então, assim, e quantas coisas que hoje a gente desmarca e fala assim, poxa, tudo bem, mas eu vou remarcar para quando? E aí fica todo mundo pesquisando nessa loucura, né? De internet, redes sociais, fake news. E assim, não sabemos quando podemos remarcar nada. Nós não temos uma previsão. Até porque a gente vê que muitos países que estão tentando retomar, estão tentando voltar às aulas, estão tentando reabrir os negócios, a pandemia vai voltando e eles têm que retroceder. Então, isso que está gerando também um desespero maior, eu percebo, que não é só Sim. o adiamento do compromisso, mas é o adiar e não saber Sim. quando poder remarcar, né, Nayara? No fim das contas, né, se a gente para analisar todo o cenário, a pandemia em si, ela virou de cabeça para baixo a vida de todo mundo, né? Todos esses compromissos que a gente citou aqui sendo adiados, alguns de alguma forma cancelados, justamente pela imprevisibilidade da data de retorno. Então, tudo isso causa em todos nós uma sensação de frustração e de impotência muito grande. Automaticamente as pessoas que têm essa sensação e têm essas características mais controladoras, né, acabam, e mesmo que não tenham, se sentem muito mal, fica muito mal, porque se a gente pensar num evento grandioso, por exemplo, que é um casamento, é grandioso na vida daquele casal que planejou durante um ano ou mais aquela festa, e pensou em cada detalhe, e pensou em cada pessoa, já estava tudo ali, tudo organizado, e as festas que iriam acontecer nesse período agora de março até junho. Então, se vendo todo esse caos, todo esse pânico, as pessoas ficam sem ter o que fazer ou como reagir, né? Eu costumo dizer que essa sensação, ela me remete muito à sensação do luto, que é a perda de algo, né? De algo que é muito importante, valioso na vida de cada um de nós. Então, todo ser humano, para a gente ter uma vida normalmente, vamos colocar assim, a gente acaba acreditando num horizonte de futuro. A gente acaba pensando muito no nosso futuro com uma previsibilidade, né? Então, eu vou casar daqui a um ano, a data está específica, eu vou fazer meu chá de bebê daqui a tantos meses. Então, as pessoas, elas acabam, para ter esse controle e para conseguir também dar conta de todas essas demandas,
elas acabam estipulando datas muito específicas que são especiais, que remetem a algo. Muitos marcaram casamento na mesma data em que, num feriado em que os familiares poderiam vir, na data em que se comemorava um aniversário de namoro. Então, aquela data era uma data perfeita na vida daquele casal. Então, assim, quando a gente não consegue continuar e fazer esses planos, a gente tem uma sensação de que a gente está perdendo algo muito importante. A gente tem uma dor como se fosse parecida com o luto. Nossa, mas assim, ninguém morreu, né? Tá todo mundo bem. Mas é um sentimento de frustração diante de um plano que você traçou durante muito tempo na sua vida. Ou às vezes ainda que não tenha sido muito tempo, mas uma festa de aniversário do seu filho, talvez de 1 ano, seja algo extremamente importante, né? Algo que as pessoas estejam ali traçando essa meta durante muito tempo, sonhado com isso. E quando isso não acontece, a gente tem essa sensação de estar paralisado, né? De ficar angustiado mesmo. E tudo isso estamos vivendo ao mesmo tempo. Porque, como você mesmo disse, além da gente não saber para quando foi adiado, a gente não tem uma data de quando isso acaba. Isso só mostra, gente, a imprevisibilidade da vida, o quanto nós não podemos arcar com esse controle. A gente se planeja, a gente se programa, isso é extremamente importante para a nossa vida, para que a gente tenha um senso de compromisso com as nossas tarefas e demandas, mas toda situação, ela é transitória. Essa situação que estamos vivenciando, ela também é transitória e passageira. Apesar de não sabermos quando nem como, isso vai passar. Como tantas outras na história da humanidade também passaram. A gente precisa trabalhar, e aqui daremos algumas dicas de como trabalhar essas frustrações, né? Eu De como a quero, gente conseguir elaborar esse processo de luto que muitos estão vivenciando com o adiamento dos compromissos. sim, eu Pode quero falar. fazer alguns comentários pertinentes ao que estão os nossos seguidores escrevendo para nós, né? Então, assim, trouxeram uma questão importante. Veja só, o Enem, né? Poxa, o Enem já foi uma coisa que começou tudo errado ano passado, né? Porque as provas foram corrigidas erradas. Então, imagina o sofrimento já dos estudantes que estavam na expectativa do seu resultado. Veja, esse tema do Enem está sendo discutido até hoje, porque até hoje tem um movimento de estudantes que estão no seu direito de exigirem o cancelamento ou a revisão, já que o Uhum. seu resultado foi corrigido de maneira errada. Então, essas pessoas estão totalmente inseguras do que vai ser o resultado delas. Porque, de uma certa forma, tudo isso ficou paralisado e ficou para trás. E essas pessoas acabaram sem ingressar na faculdade que estavam aguardando. Então, eu entendo a aflição do seguidor que colocou isso para nós. Assim como as pessoas também que estão estudando para o vestibular. Estão também numa situação de não saber como é que vai funcionar tudo isso. Tudo está uma interrogação. Para quem entrou na faculdade, para quem não entrou. Outro ponto que eu li nos nossos comentários é que realmente, né, eu também percebi isso. Tem algumas pessoas que estavam engatilhando alguns romances, né? Algumas relações. Então, assim, estavam começando, iam começar alguma paquera, algum namoro. E agora, como encontrar com essa pessoa, né? Como conhecer melhor essa pessoa. Às vezes era uma coisa que estava só mais no nível de rede social, ou então estava bem no início do namoro, então não se tem a confiança ainda para se ter um encontro. E muitos relacionamentos estão aí em stand-by, esperando essa pandemia acabar para ver se vai acontecer o encontro aí entre homem e mulher, enfim, entre relações, né?
E se as pessoas vão realmente ingressar e iniciar um namoro. Então, tem até isso, tem pessoas que estão sentindo as vidas travadas por causa também de relações amorosas que ficaram meio que em stand-by, assim como a vida profissional, assim como a vida estudantil. Na verdade, tudo ficou meio que em stand-by. Só que eu vejo também esse lado que você trouxe, Nayara, a gente ter uma visão mais positiva dessa situação mesmo diante do contexto. Porque eu quero dizer, um dos nossos seguidores escreveu que está com uma depressão muito forte. Eu compreendo. Está muito difícil alguém não estar triste, não estar deprimido hoje. O meio que nós estamos vivendo de insegurança em relação ao dia de amanhã, o medo da doença, o medo de perder um ente querido, o medo de vir faltar alguma coisa nas nossas casas, o medo do desemprego, o medo de tantas coisas, né, que essa pandemia nos trouxe, traz realmente uma tristeza. O afastamento físico das pessoas que nós amamos, eu sempre enfatizo esse ponto do afastamento físico, porque se a gente tem amor, a gente pode se fazer presente, nem que seja virtualmente, mas estarmos próximos. Mas existe o afastamento. E todo mundo sente falta de um abraço, de um beijo. Não adianta dizer que não. Então, tudo isso tem deixado as pessoas depressivas, sim. O não saber o dia de amanhã gera uma ansiedade. Então, pessoas que já eram ansiosas estão um pouco mais. Numa outra live, né, Nayara, nós comentamos sobre os benefícios também da ansiedade. Porque a ansiedade nos impulsiona a buscarmos melhoria na vida, a buscarmos coisas melhores para a gente. Mas o problema é que hoje a gente tem que controlar essa ansiedade. Porque não adianta irmos com muita sede agora e queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia, no nosso tempo, no nosso time, que a gente controle, porque nós não estamos no controle. Aliás, nós nunca estivemos no controle de nada. A gente pode fazer planejamentos, mas o controle não está conosco. E essa pandemia provou isso. Então, claro que estão todos ansiosos para poderem fazer as coisas que gostariam, para o desenrolar de tudo isso. E também todos muito preocupados, todos muito inseguros. É claro que também, além da tristeza e da ansiedade, vem a questão que eu tenho me deparado de muitas pessoas se sentirem culpadas. Poxa, por que que eu não fiz a viagem que eu tinha pensado? Por que que eu não me candidatei logo à vaga que eu tinha pensado no trabalho? Por que que eu não fui visitar aquele parente querido que é um idoso? Por que que eu não fiz essa visita? Por que que eu adiei tantas coisas que agora eu não consigo fazer? E aí vem um sentimento de culpa. Então, o que eu tenho orientado, vamos controlar essa ansiedade, porque a ansiedade agora, ela só vai nos prejudicar. Sim. Ela só vai nos deixar mais tristes, mais inseguros e diante de um cenário que a gente não sabe quando que as coisas irão ser retomadas. Mas o importante, quando eu comecei hoje a live dizendo, fazendo a brincadeira, mas que era real, que nós tínhamos nos programado para uma live a semana passada e ela precisou ser adiada, é que mostrar que não necessariamente porque algo foi adiado, significa que não vai acontecer. Exatamente. Então, a gente não precisa desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A gente, às vezes, pode tentar enxergar essa situação de uma forma positiva. Ou seja, se eu tinha um projeto profissional, eu vou pegar esse tempo livre, agora que eu tenho, já que eu não consigo
executá-lo nesse momento para me preparar melhor. Ou então, se eu tinha um casamento marcado e o casamento não aconteceu, eu vou entrar no momento de refletir melhor sobre essa relação, de amadurecer melhor esse relacionamento. Então, se nós pegarmos todas as situações dos compromissos adiados e tentarmos, ao invés de só encontrarmos desgraças e problemas, e tentarmos achar algum ponto positivo, eu tenho certeza que nós vamos encontrar. Momento de nos preparar melhor profissionalmente, melhor como seres humanos, melhor como amigos, como filhos, como profissionais, como estudantes. Então, a gente tem que canalizar nossa ansiedade agora para esse momento. Você não acha, Nayara? E além disso, uma das dicas também muito importantes para a gente atravessar esse momento, e para quem está vivenciando esse momento de tristeza profunda, pelos compromissos que de alguma forma foi adiados, foram cancelados, é de você tentar atravessar esse momento com um exercício que ele ajuda muito, que é o exercício da repetição e da elaboração. O que isso quer dizer? Pensar que, assim como a Cláudia mesmo pontuou aqui, nada foi cancelado de uma forma que não possa nunca mais acontecer. Esse compromisso ele foi adiado, né? E ainda que tenha sido cancelado, isso não é impossível de acontecer em um outro momento. Então, você pensar para si, repetir para si, bom, esse casamento, esse chá de bebê, essa festa, esse aniversário, o aniversário do meu filho, do meu neto, o que quer que seja o evento que vocês aí foram de alguma forma cancelados e foram lesados porque perderam e não conseguiram realizar, ele não foi cancelado, ele foi adiado, foi mudado de data. Ainda que a gente não tenha ali uma data específica, a gente precisa tentar sair dessa paralisia, dessa sensação de cancelamento e de uma situação que foi irreversível, que não vai mudar, que não vai passar, para a gente conseguir sair dessa paralisação e conseguir viver minimamente com pensamentos positivos, planejando de forma muito melhor. Eu vejo que, conhecendo amigos e conhecendo casais que estavam prestes a se casar, eu percebo que dessa vez as pessoas estão muito mais unidas nisso. O noivo, que geralmente fica sempre muito mais afastado, está muito mais incluído, se incluindo, correndo atrás, estão se reinventando. Então é um momento, pessoal, da gente buscar alternativas, né? Não temos que, como agora, brigar, né? De criar uma confusão. Muitas pessoas, até vi aqui comentários que estão tendo dificuldades de trabalhar com os alunos com o Enem. Então, é o momento da gente trabalhar justamente com nossos jovens, adolescentes, com as nossas crianças, esse processo de frustração e elaborar essa frustração para que eles desenvolvam essa resiliência, que é o movimento que a gente faz para superar essas dificuldades da melhor forma possível, que a gente se fortaleça com isso, né? Sim, Trazendo... Ina, desculpa te interromper, mas você chegou no ponto de criança, e eu sou mãe, então, agora eu vou falar como mãe, além de psicóloga. Se para nós, que somos adultas, a gente tem uma condição de elaborar, e para nós já é difícil, já nos magoa, temos que adiar algumas coisas, e os nossos medos já são complicados. Agora depende muito de nós, adultos, passarmos uma tranquilidade para essas crianças. Porque imagina, para eles estavam dentro de um contexto de sala de aula, interagindo com os amiguinhos, estudando, e eles foram retirados da noite para o dia disso tudo. Tiveram que se adaptar a outras ferramentas para poder estudar. Então, a rede pública está disponibilizando o ensino pela televisão, as escolas particulares online, mas e os professores todos dando ajudas pelo WhatsApp, preparando videoaula. Porém, mudou totalmente a realidade dessas crianças.
Essas crianças, elas estão presas em casa, não estão podendo interagir com os amiguinhos, com os professores, e assim, a maneira como elas vão se comportar emocionalmente depende muito de nós, adultos. Se nós mostrarmos desespero, se nós mostrarmos medo, pânico, nós vamos transferir isso para os nossos filhos, para as crianças que estão convivendo conosco. Então, é muito importante a nossa sanidade mental nessa hora, porque veja a nossa responsabilidade. Imagine dentro de um universo psicológico de uma criança, a carga que não está sendo isso. É diferente, vou usar o próprio exemplo que eu dei, né? Eu vou fazer aniversário na próxima sexta-feira. É diferente alguém chegar para mim e falar, não vamos ter comemoração, não vamos ter festa. Vou passar sozinha. E é diferente você chegar para uma criança de 8 anos de idade, que estava acostumada a reunir os amiguinhos, e falar para ela, olha, esse ano não tem. Tá bom, mamãe, que foi o que a minha filha perguntou. Não vamos ter esse ano, esse mês. Mas dá para fazer em agosto? Dá para fazer em setembro, outubro? Não sei. Não dá para combinar, né? Quer dizer, não dá para fazer combinados e criar expectativas. Então, assim, nem nas crianças, e é injusto criarmos essas expectativas conosco. Casamento também, que você estava falando, né, Nayara? Que muitos noivos estão se unindo e se preparando de uma forma... Colaborando muito mais, né? Que aconteça, mas muitos também têm outro lado. Estão percebendo que a convivência não está dando certo e que foi até providencial o casamento ter sido adiado. Então, às vezes, o tempo que é se dado na vida, às vezes serve para muita coisa. O mais importante nessa hora é nós termos saúde. Porque, sempre digo, se nós não tivermos saúde, tá tudo perdido. Tendo saúde, como você falou, o compromisso, ele não é cancelado, ele é adiado, ele pode acontecer depois. Ele só vai ser cancelado se nós não estivermos mais aqui para contar a história. Por isso que é bom então preservar a sua saúde emocional e física nesse momento. E pensem só, né, para quem teve que adiar algum compromisso, que muita gente está fazendo, o quanto esse evento não vai ser tão caloroso e emocionante quando a gente poder voltar, todo mundo se unir. Olha, chega, me arrepia, de verdade. Não é? Em pensar a grandiosidade de cada evento, de uma festa de aniversário, de um casamento, de um batizado, de um chá de bebê. Pensa o encontro das pessoas que estão tanto tempo confinadas, em isolamento, quando essas pessoas realmente poderem sair de casa, encontrarem-se com outras pessoas. Gente, esse evento na vida de vocês vai ser inesquecível. E eu tenho certeza que cada convidado também vai recordar desse momento para sempre. Vai ser um momento muito especial. Então, para vocês... Sugestão. Próxima live. Já surgiu vários insights aqui. Já surgiu vários insights aqui. As pessoas já deram vários. Mas, assim, pensem... Bacana, a gente pode pensar. Valorizar muito mais um encontro. A possibilidade de estar com as pessoas que a gente ama. Com toda certeza. E para os pais também serão mais valorizadas. Com toda certeza. Eu tenho certeza que as pessoas vão pensar muito mais nos seus sonhos do que nas convenções sociais que precisam cumprir de alguma forma. Então, se eu quero viajar, se eu quero tirar férias sozinha, se eu prefiro fazer uma festa, né? Tudo isso, eu tenho certeza que as pessoas vão acabar vivendo isso de uma forma muito mais intensa, né? Sem se preocupar tanto com a opinião alheia, como eu disse, com essas convenções sociais. Uma dica, quando você citou sobre as crianças, eu acabo mudando um pouco de assunto, mas está dentro do tema. Quando você citou sobre as crianças, para os pais é muito difícil explicar para as crianças
que talvez a festa de aniversário que eles esperaram tanto tempo, esse evento pode ser muito importante na vida das crianças, né? E são. As crianças ficam ansiosas, esperando o bolo, parabéns, os familiares. E os pais acabam ficando ali numa saia justa, né? Como explicar isso para as crianças? Como que não vai ter, às vezes a criança é um pouco menor. A gente precisa nos adequar a como que a gente vai conversar com essas crianças, também não subestimando a forma delas entenderem, porque as crianças entendem, né? Então, para os pais, estabelecer como que eu posso dizer, estabelecer com as crianças uma forma de combinado. Olha, nós vamos fazer possivelmente em tal mês, porém, se acontecer algo, isso vai precisar ser adiado. Né? Então, combine com a criança, sempre de uma forma explicando que vai ser nessa data, tudo, não só nesse momento, mas como tudo na vida, que você vai fazer um combinado, por exemplo, vou te levar num cinema, né, futuramente. Faça isso, vamos ir ao cinema ou vamos fazer sua festa de aniversário, a não ser que alguma coisa aconteça, né? Sempre explicando para a criança que pode haver alguma coisa que vá contradizer isso e que esse evento pode ser que seja adiado. Então, a gente já trabalha aí na criança essa capacidade de se frustrar e conseguir se sair bem diante disso. Crie Nayara, esses combinados mais. e estabeleça, É só que dá concluindo, tempo dá um nosso. delay, né? Só É. concluindo, estabeleça com a criança também formas de resolver essa situação. Por exemplo, não podemos fazer o seu aniversário por conta do vovô, da vovó, não dá para convidar todos porque não podemos ficar juntos, porque é uma questão de saúde, para a gente não adoecer, né? Claro que dependendo da idade dessa criança, a gente vai precisar mudar um pouco esse dialeto. Mas estabelecer com ela, bom, e o que a gente pode fazer então para resolver isso ou para melhorar essa situação? Né? Não precisa passar em branco, a gente pode fazer ali em família, o pai, a mãe, a criança, eu sou a mãe, não sei qual o contexto em que vocês vivem, não precisa passar em branco, né? Pode haver ali um bolinho, mas explicando sempre para a criança os poréns, porque elas entendem a maneira delas, mas elas entendem sim. E eu vou dizer Desculpa, pode uma falar coisa. agora. Imagina, Nayara, e eu, complementando o que você disse, vou te dizer mais. Eu acredito que essas crianças, meus filhos e as crianças que estão nessa geração, elas vão ser mais fortes do que nós, por essa dificuldade que elas estão passando. Porque, na verdade, as dores na vida, elas nos fortalecem. Os nãos na vida nos fortalecem. As frustrações, saber lidar com elas, como você estava dizendo há pouco, é que nos faz sermos mais fortes. De repente, a gente estava numa geração em que os pais estavam falando muito sim para tudo, né? Quer esse presente? O pai e a mãe davam um jeito e comprava. Castigos quase não se tinha, né? O que são os castigos, gente? Pelo amor de Deus, não é surras, não são nada disso, mas pontuar para a criança que aquilo que ela fez não é adequado e fazer algum ajuste com ela para que ela perceba, ela seja de repente privada de alguma coisa que ela goste por um tempo, até ela perceber e começar a ter comportamentos mais assertivos. Mas os pais, até para compensar o tempo de ausência, porque os pais, agora pai e mãe, geralmente trabalham fora, acabam dando e fazendo tudo pelos filhos. Então, essas crianças estavam muito acostumadas a só receber o sim. Sim, sim, sim para tudo. E com essa questão da pandemia, eles estão tendo que lidar com muitos nãos. E eu te falo e você sabe disso. Os nãos, as frustrações, as dores nos fortalecem de verdade. Muito mais. A gente só precisa realmente tomar, como você falou, cuidado em como nós vamos passar essa situação da pandemia para não gerar um pânico desnecessário nas crianças, né? É o que eu falo, a pandemia não pode virar um pandemônio, né? Concordo. Uma maneira mais didática possível, porque não temos como esconder das crianças o que está acontecendo.
Elas estão vendo o nosso ritual para sair de casa, com máscara, com álcool. Então, assim, estão vendo que não estão podendo mais ir às escolas, não tem como nós escondermos. Mas tem como a gente passar esse conteúdo e fazer até dos compromissos adiados, festinhas, uma forma mais saudável possível, menos traumática, mas que ensine, sim, que as coisas necessariamente não acontecem da maneira que gostaríamos, no tempo que gostaríamos, e que a vida é assim. Essa pandemia está nos ensinando isso, que a vida ela é desse jeito, as coisas não acontecem no nosso tempo. E que às vezes não acontecer no nosso tempo não é todo. Às vezes tem o benefício, porque enquanto não acontece, nós temos mais tempo para refletirmos sobre situações, para nos prepararmos melhor para enfrentarmos situações, até de promoções no emprego, em vários contextos. Então, nem tudo a gente pode colocar da pior forma. Até porque se nós fizermos isso, já tem uma onda tão ruim acontecendo, né, Nayara? Não sei se você tem observado, eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso. Infelizmente, muitas pessoas estão gravando vídeos mentirosos, né? Fake news, se dizendo médicos, profissionais da área da saúde, causando pânico na sociedade, ou então não dando informação concreta sobre com o que nós estamos lidando. E eu queria aproveitar essa live para também orientar, porque nessa ânsia que a gente fica de queremos saber logo quando tudo será resolvido para retomar as nossas atividades e voltarmos a assumir os nossos compromissos, a gente acaba indo atrás de pesquisando muitas coisas e procurando muitos conteúdos para ver se a gente encontra uma resposta logo de quando vamos ter a nossa vida normal. E temos que nos alertar, porque tem muitos vídeos aí que não são verdadeiros. Hoje mesmo me mandaram um vídeo de um senhor se identificando como médico, falando sobre uma medicação, e eu fui pesquisar, esse senhor não tem CRM, ou seja, ele não é médico, e ele está não sei com quantas visualizações. E esse vídeo está viralizando, ou seja, as pessoas estão confiando plenamente no que essa pessoa gravou. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. É fácil qualquer um gravar um vídeo e passar uma informação falsa. Então, você que está assistindo essa live, na ânsia de querer voltar à sua vida normal, também filtre a quantidade de informações que você busca no dia. Pesquise se a fonte de informação que você está obtendo, se ela é segura. Porque você pode estar sendo vítima de uma notícia falsa. E até E porque daí essa mexe notícia. de novo com suas expectativas e frustrações e com seu emocional. E essa notícia terá até um efeito reverso, né? Ao invés de informar, orientar e nos deixar mais conscientes, acaba nos causando ainda mais pânico, ainda mais medo. O medo como função de sobrevivência, ele é muito importante, ele é muito benéfico para nós. Mas ele utilizado como forma de amedrontamento, ainda mais na situação que estamos vivenciando, ele paralisa, ele nos faz muito mal, né? Então, esse excesso de informação pode parecer que a gente está tendo controle da situação, quando na verdade não, a gente está se enchendo de informações inválidas, negativas, fake news, e que não nos ajuda a ficar muito mais preparados e resistentes e fortalecidos nesse momento, sabendo como agir, dando dicas importantes. Então a gente fica muito mais ansioso e com pânico, né? Por não ter medo de tudo, não conseguir reagir às situações, ou pensar que tudo que você, se você for sair, se tiver que resolver algo, vai adoecer, vai morrer. Então, assim, o medo ele é importante, mas no cenário atual, se a gente se encher desse tipo de notícias o tempo inteiro, a gente cria um pânico que é muito difícil de sair dele. Difícil de sair dele porque a gente se alimenta disso o tempo inteiro. Então imaginem, né, como a gente vai catastrofizando aí o nosso futuro, o cenário atual. É verdade, o medo do medo,
paralisa, a gente fica escravo do medo. E o medo, ele faz a gente pensar que o compromisso que foi adiado não vai acontecer. E isso não é uma verdade. Ele Não. só não vai acontecer se a gente quiser que assim seja. Porque se nós juntarmos a nossa energia e nos prepararmos da melhor forma para a hora e o momento que isso puder acontecer, o que foi adiado vai acontecer da maneira mais linda e melhor possível. Não E eu vai lembro, deixar de existir. eu Ele lembro vai até. acontecer. Agora, se você entrar num processo de pânico, de insegurança constante, de paralisação, realmente você vai se tornar escravo. E o medo, ele não deixa a gente ser criativo, ele não deixa a gente investir a nossa energia em coisas boas nesse momento, porque a Nos gente começa só a reinventarmos, enxergar a né? desgraça em volta. A gente não consegue reinventar, como você disse. É muito importante nessa hora a gente não achar que está perdendo tempo. Eu tenho visto muita gente falando, poxa, sabe, esse ano não está existindo, né? Eu estou perdendo tempo, as coisas não estão acontecendo. Vamos pensar, cada um, na sua maneira de acontecer. Veja, vou usar meu próprio Perfeito. exemplo. Eu sou psicóloga há 20 anos. Já trabalhava com a modalidade de terapia online. Por quê? Eu já atendia mais ou menos há uns 10 anos pessoas de outros países, de outros estados. Então, eu já estava acostumada com a plataforma online. Para mim, não foi assim algo que me assustou. Mas, por exemplo, olha que coisa legal. Eu não tinha essa vivência de live. Eu comecei a fazer as minhas primeiras lives com a Nayara. Eu não tinha, Foram, aceitando o fomos convite dela, juntinhas. né? Então, olha que novidade gostosa, que coisa boa. Eu estou me sentindo muito feliz, porque é um projeto aonde, além das consultas, né, Nayara, que nós fazemos, que é para Sim. aquelas pessoas que estão podendo investir na terapia, quando a gente faz uma live, a gente consegue também atingir um público que, de repente, por algum motivo, não está conseguindo ter acesso à terapia. E aí, às vezes, eles escutando alguma das nossas palavras, encontram algum conforto, algum alívio, alguma resposta para as suas perguntas. Por isso que eu tenho estimulado. Escrevam nas lives, falam o que vocês gostariam que nós comentássemos, tirem as suas dúvidas, usem esse espaço. Então, olha só como a gente pode aproveitar o momento atípico para, de repente, descobrir uma nova ferramenta de trabalho, uma nova coisa que você sinta prazer em fazer, uma nova forma de se sentir útil e não sentir que tudo está perdido. Sim. Começar a reinventar processos internos e externos. Não é verdade? Até porque, gente, vamos lá, não tem nada perdido. Os compromissos, eles foram adiados. Nada foi perdido, né? Nunca tem nada perdido, porém adiado. Então, nesse momento, é o momento também da gente trabalhar esses aspectos que precisam ser desenvolvidos em nós, nas relações, nós como profissionais, né? Pensa nesse evento que todos nós temos, seja de aniversário, e eu percebo que, assim, tudo continua acontecendo. Para quem tá com essa sensação de que tá tudo parado, de que nada tá acontecendo, gente, os aniversários continuam acontecendo. Os nascimentos, os bebês continuam nascendo. Faz parte de um grupo de dança, Comanches Country, nele temos muitas mamães que agora ganharam nenéns e nossa, as pessoas assim ficam realmente com muito medo da situação, mas gente, é um momento de luz, é um momento novo na vida das mamães de primeira viagem ou de tantas outras viagens. Então assim, as coisas, elas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Pode não ser da maneira como planejávamos,
mas tudo está continuando. Dentro dos seus processos, as coisas estão acontecendo, cada um aí no seu caminho, no seu percurso. Então, assim, não cancelem nada, adiem. Né? Toda situação que causa mudança, que a gente precisa mudar, o nosso cérebro estranha, causa uma estranheza, porque é a nossa realidade humana, né? O nosso cérebro ele precisa de previsibilidade para que as coisas, para que a gente se sinta seguro, para que a gente se sinta bem. Então, nunca estivemos num momento tão imprevisível, porém a gente vai se adequando a essas situações. A dica também para vocês vivenciarem melhor a fase é viver a coletividade. Por que a coletividade? Não foi só o seu evento, ou o seu compromisso, ou o seu dia que foi adiado. Isso está acontecendo mundialmente. Isso está acontecendo mundialmente. As pessoas elas estão cancelando compromissos, adiando compromissos. Não foi só com você, então pensem que não foi só você que teve que cancelar uma festa, um aniversário, um casamento, um chá de bebê. Isso está acontecendo na vida de todos. Então, essa aceitação de que não é só na minha vida ou só na sua vida, isso pode trazer mais leveza. Pode ser um momento em que você começa. O que está acontecendo? Não estão me ouvindo? Ou vendo? Cláudia aqui sinalizou. Que estranho. Pessoal, todo mundo está ouvindo ou vendo bem? O áudio paralisou? Nos posicionem. Também não estou te ouvindo, Cláudia. Nos posicionem se vocês estão conseguindo nos ouvir. Eu também não estou te escutando. Vamos esperar um pouquinho. Está sem áudio, Cláudia, o seu. Só um momentinho, pessoal, um pouquinho de paciência. Vamos ver ali se ela consegue. Deixa eu ver se ela consegue ali arrumar, mexer no celular dela